Bom, pessoal, boa tarde. Hoje eu estou realizando aqui o meu segundo podcast e hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui e que se tornou um amigo pessoal também e se tornou também vizinho, né? Somos praticamente vizinhos de porta. Porém, antes de falar dessa pessoa, eu quero agradecer aqui a Omi, né? Eu quero agradecer a pessoa do Pavone, que está abrindo as portas para mim aqui novamente, está me dando essa oportunidade para usar esse espaço físico dele. Hoje eu faço parte da equipe dele de corretores de imóveis, da Omi Realty, e quero agradecer a brokerage do Pavone e ao Pavone pessoalmente, tá bom? Muito obrigado, Pavone, muito obrigado mesmo, tá? Bom, pessoal, voltando a falar aqui de amizade e de profissionalismo, hoje eu estou aqui com o... Pode chamar de Dr. Bicalho aqui ou não pode chamar Dr. Existe essa dúvida, né? Não, nos Estados Unidos não se fala dessa forma. De qualquer forma, é um amigo pessoal, é um profissional da área da advocacia, não é isso? Eu vou deixar, vou te chamar de você. Claro, Giro, Tá bom? fica à vontade. Vou deixar você se apresentar e depois disso a gente começa a bater um papo aí, tirar algumas dúvidas, ver o que a gente pode passar de informação. Esse é o nosso objetivo, né, Arthur? Passar informação para os nossos clientes, para as pessoas que seguem o nosso canal, né? E quem sabe criar um novo relacionamento com eles também. Tá bom? Com certeza. Giro, primeiro é um prazer estar aqui. Os nossos escritórios estão no mesmo prédio, então nós temos a oportunidade de ter a facilidade de nos encontrarmos aqui. Agradecer pelo convite, me sinto honrado em participar do segundo podcast. Logo após ao podcast de apresentação que foi feito especialmente com a sua família. Exatamente. Nada mais merecido que eles tivessem em primeiro lugar. Então, segundo lugar, nessa circunstância, é uma honra enorme. E eu acho que a gente pode ter um bate-papo aqui que vai agregar conteúdo para os nossos ouvintes e telespectadores, né? Onde a gente pode compartilhar um pouco da nossa experiência profissional, experiência como imigrante aqui nos Estados Unidos e ter um conteúdo relevante para que a gente possa, de alguma maneira, somar as pessoas que estão nos acompanhando. Maravilha, maravilha. Bom, a recíproca é verdadeira e eu também estou muito honrado e lisonjeado da gente estar aqui junto aqui nesse meu segundo podcast. E aí, antes de começarmos a gravação, nós combinamos de fazermos aqui uma série, né? Uma sequência de conteúdos importantes para os nossos seguidores. Vamos começar falando o que o seu escritório faz? Pode ser? Claro. Vamos lá. Giro, eu sou advogado licenciado aqui nos Estados Unidos, também no Brasil e em Portugal. Então nós temos escritórios nesses 3 países. Aqui nos Estados Unidos, a nossa atividade ela é focada em imigração. Nós auxiliamos profissionais liberais, atletas, empresários, empreendedores de maneira geral, ou seja, o brasileiro que quer vir para a América para somar, para dar continuidade à sua carreira. Então, esse é o carro-chefe. Naturalmente, dentro desse escopo de imigração, existem as coisas que gravitam em torno da imigração, que é o planejamento tributário, que é a internacionalização de negócios. No Brasil, o nosso foco é especialmente planejamento patrimonial e tributário. Nós temos um time de advogados lá que trabalha interligado com o nosso time de advogados aqui e nós auxiliamos clientes que têm demandas no Brasil e que estão internacionalizando seu patrimônio, são brasileiros e precisam, de alguma maneira, harmonizar suas questões no Brasil. Okay. E em Portugal, o trabalho é um trabalho que eu falo que ele é espelho dos Estados Unidos, ou seja, a gente oferece em Portugal exatamente o que a gente oferece aqui nos Estados Unidos, principalmente focado para a imigração. Enfim, a nossa ideia é ser um braço de apoio para o brasileiro que quer morar nos Estados Unidos e dar continuidade à sua vida profissional e familiar aqui na América. Então, pelo que eu estou entendendo, existem 3 bases, é isso? Três unidades que nós temos. Ok. Portugal, Brasil, BH, fica em BH. BH, né? A gente já teve, durante um período antes da pandemia, o nosso escritório no Brasil era tanto em BH quanto em São Paulo. Só que a pandemia ela gerou uma característica interessante, que as pessoas, principalmente o brasileiro, não gostava muito da reunião por videoconferência. Hoje é o meio preferido. Muitas vezes eu tenho clientes em Orlando que não quer vir no escritório e prefere fazer reunião por vídeo. Aí, tá vendo? Então,
tirou a necessidade da nossa operação em São Paulo. É algo que nós não descartamos de reativar, mas hoje nós temos em BH, em Lisboa e aqui em Orlando. Ok. Vamos começar então com esses tipos de vistos, né? Como é que está essa demanda hoje? É o EB2? O que o pessoal mais procura? Com aquelas habilidades especiais? Ou é o EB5? Como é que está o caminho desses vistos? O cardápio migratório aqui nos Estados Unidos ele é Enorme. muito vasto, né? Nós temos 187 tipos de vistos. Então, naturalmente, tem vistos das mais diversas naturezas, desde o visto de turista, estudo, visto de relações familiares, vistos baseados na trajetória profissional, que são os EBs, além disso, visto de investidor, visto para quem quer abrir uma unidade de negócio, enfim. Pelo perfil do cliente da Bicalho, o que nós mais atendemos são clientes para visto EB2, tá? É o carro-chefe do escritório. Nós temos muito EB2 e muito EB1, mas, naturalmente, pelo EB2 ser uma gama maior de profissionais, é o visto que nós temos a maior procura, que é o profissional que tem uma formação e experiência, ou o profissional que ele tem uma carreira sólida, porque o EB2, as pessoas imaginam que só pessoas com titulação acadêmica que conseguem. Não, e é um engano. O empreendedor que tem sucesso na sua atividade, muitas vezes não tem nem segundo grau, mas ele consegue comprovar os requisitos, ele também consegue obter o Green Card por essa via. Uhum. É pela qualidade, né? Não é pelo papel, né? Às vezes o cliente ele tem títulos, mas às vezes ele não tem talvez essa importância relevante para o país, para agregar alguma coisa aqui no país. Não sei se eu estou falando alguma coisa diferente disso, né? Às vezes o cliente não tem o seu terceiro grau completo, não tem, mas tem habilidade específica para que ele consiga ser aprovado. Exatamente. Isso? Olha, eu não estou de maneira alguma desprezando a formação acadêmica, que é importantíssima. Até pelo fato, eu sou professor de pós-graduação e eu tenho uma carreira acadêmica longa, então eu valorizo isso, até pessoalmente. Mas o governo americano, ele quer um profissional de mercado. Ele não está procurando com esse visto o grande estudante. Ele quer alguém que vem para o mercado e vai agregar. Uhum. Então, tendo ou não a formação acadêmica, esse é o viés do visto, né? Eu falo que o EB2, quando eu explico para os meus alunos que são advogados, estão se especializando em imigração, explicar o que é um caso de EB2 de uma maneira curta. É você demonstrar que as suas experiências, o que você fez no passado, te qualifica para os seus planos futuros. Se você consegue conectar o seu passado, ele é capaz de te impulsionar para os seus planos futuros nos Estados Unidos, você tem um caso de EB2 forte. Interessante, muito interessante. E existem também clientes brasileiros que moram aqui e precisam também da sua prestação de serviço, né? A gente tem muitos clientes que estão aqui nos Estados Unidos, estão com outro status, ou um visto de turismo que já está estendido, ou visto de estudante, que é muito comum, e a pessoa ela precisa de um visto que vai dar o status de residente para que ela altere esse status em algum momento. Imigração, naturalmente, tem uma série de particularidades. Eu falo que os casos são únicos, né? Tem as circunstâncias familiares, as circunstâncias profissionais, e eu percebo, né, que hoje nós temos uma informação que é propagada com muita rapidez, principalmente por redes sociais, internet. E tem informação que vem de uma fonte segura, que agrega, e tem informação que cria pânico. Então, eu estou respondendo praticamente algumas dezenas de vezes todos os dias se a eleição americana vai alterar o panorama migratório para o EB2. Isso não é verdade. Por quê? Eu falo que aqui nos Estados Unidos nós temos algumas políticas que são de Estado, outras que são de governo. A política imigratória, especialmente para os vistos profissionais qualificados, é uma política de Estado. A América quer o imigrante qualificado. Nenhum país recebe mais imigrantes do que a América. Então, não vai ser o Trump, não vai ser o Biden que vai mudar isso. Tanto é que nós podemos ver isso retrospectivamente. Nós estamos tendo uma eleição que nela concorrem 2 ex-presidentes. A gente viu o governo Trump como teve um número alto de emissões de vistos de profissionais qualificados. Ele teve um ano com redução, que foi o ano da pandemia, que não foi por medida dele, foi circunstância alheia à vontade dele. E o governo Biden também não mudou isso. Então, eu acho que a atual corrida eleitoral talvez seja a mais previsível dos últimos anos,
porque nós tivemos a oportunidade de conhecer os dois. De né? conhecer os dois. Então não tem surpresa alguma. É muita notícia para ganhar clique, mas essa informação sem emoção que eu estou passando aqui talvez seja a com mais fundamento, porque nós conhecemos a política do Trump e a do Biden. Agora, né? Isso tende a ser algo pelo menos parecido. É óbvio que os governos não são idênticos, né? Mesmo quando é o mesmo governante, ele tem uma diferença de direcionamento, mas a essência é a mesma, inegavelmente. Isso aí. Vamos lá. O que, além da mentira, o que mais atrapalha dentro de um processo? Mentira talvez, né, que seja, né, do cliente que eu falo, né? O que pode atrapalhar mais um processo? Porque é um trabalho em parceria, né, doutor? Não é só colocar toda a documentação na mão do advogado que vai resolver a situação. Não. É um relacionamento duradouro, né? Quanto tempo? 1 ano e meio, 2 anos? Olha, depende. Tem casos que podem demorar 2 anos ou até mais. Eu falo que a relação no processo é uma relação de parceria. O processo ele é feito a 4 mãos, né? Nós temos o cliente com bons documentos e informações e um time jurídico que vai individualizar esse caso. Sem que essa parceria funcione de uma maneira harmônica, a gente corre o risco de ter problemas. Então não depende só do cliente e não depende só do nosso time. O processo migratório de sucesso ele se sustenta em um tripé. Um cliente com bons documentos e informações, um time jurídico que vai individualizar aquela carreira, não vai usar modelos, templates, ou seja, vai contar aquela história de maneira única e ao final, Giro, um oficial que vai se encantar com isso. Nós controlamos 2 dessas 3 variáveis. Então o que eu falo com os clientes é o seguinte, vamos fazer a nossa parte. O melhor, né? Bem feita, de maneira impecável, que a ordem natural é que a gente tenha excelentes possibilidades e celebre ao final. Maravilha. Vamos falar com... Hoje eu estou como cidadão americano, ok? Eu posso passar esse direito do documento americano para um irmão meu? Giro, ótima pergunta. Quando você tem a cidadania, você vira quase que um gerador de green card. Você pode ser o sponsor de parentes. Normalmente, quando essa relação ela é um pouco mais distante, como uma relação entre irmãos, não é impossível, mas tem uma fila muito grande. Então, normalmente são aqueles casos que a gente fala 10 anos, 15 anos, loteria. 16 anos, mas é possível. Só que existem muitas pessoas nessa circunstância e tem uma cota anual que não é ilimitada, ela é reduzida. Então, naturalmente é uma fila grande, mas é possível. É possível. De filho para pai? Normalmente funciona muito bem quando você passa para os seus pais. Okay. É um processo que ele tem um tempo de velocidade muito grande. E aí você pode passar depois para filhos maiores, casados, só que são processos com filas maiores. O que a gente vê que funciona num espaço de tempo menor é quando você passa para os seus pais. Tá. Só para voltar nessa parte da mentira e sem citar nomes, porque não é o caso também, né? Mas eu queria que o senhor também, de alguma forma, reforçasse bem para que os nossos clientes tomem bastante cuidado com o que eles estão vendo na internet, né? Alguns caminhos que alguns clientes estão seguindo, que será que vale a pena, será que não vale, será que isso virou uma coisa muito comercial, né? Para receber dinheiro, né? O foco é o dinheiro, não é resolver a situação do cliente. Então, e isso está muito forte na internet. Está muito forte. Né? E nós estamos vendo também, por incrível que pareça, pessoas que não são advogados que estão oferecendo serviços. Então, assim, gera uma confusão na cabeça de todo mundo. Porque a gente trata com o cliente, eu, como sou um corretor de imóveis aqui na Flórida, eu trato com o cliente investidor, mas eu também trato com aquele cliente que ele quer mudar para cá. E aí eu preciso orientá-lo em relação a quem ele tem que procurar. Mas aí ele vai me falar, não, mas o fulano de tal disse que eu consigo fazer isso, fazer aquilo e tal. Eu falei, isso gera uma confusão para a gente, um trabalho a mais para a gente de orientação, entendeu, doutor? Eu imagino. Giro, 70% do meu tempo nas reuniões é desmistificando mentiras. E a gente tem um grande problema, porque
Eu tento sempre ter uma posição de não ficar como reserva de mercado. Eu sou advogado há 22 anos, então eu cumpro as regras do Brasil, cumpro as regras dos Estados Unidos, cumpro as regras de Portugal. E como profissional nós temos regras. Nós não podemos oferecer garantias, nós não podemos alterar a verdade do fato. E nós temos pessoas que são mais comunicadores do que os advogados, porque nós temos regras e limites. E algumas pessoas não têm esses limites. Então elas podem falar o que quiser, naturalmente estão agindo à margem da lei quando estão dando aconselhamento legal. O que eu falo é o seguinte: quando você passa mal, Giro, e vai no hospital, a sua segurança não está no nome do hospital, no dono do hospital, na recepcionista que te atendeu, o quão bonito é o prédio. A sua segurança está em quem é o médico que vai te atender. Então o conselho que eu dou é: saiba quem é o advogado que ao final vai estar assinando a sua petição. E que o número dele do bar, que é a ordem dos advogados, vai estar submetido e junto com o seu caso, porque ele tem responsabilidade técnica. Ou seja, o que ele está falando que tem valor, porque ele que está, de alguma maneira, avalizando o que foi colocado no processo. E esse é o ponto. Então, na Bicalho, a gente tem um procedimento. Nenhum caso é admitido no escritório sem que o cliente tenha uma conversa prévia comigo. Até porque pode ter um erro, né, na relação de contato com o pessoal de atendimento e essa avaliação ser inadequada. Nós não temos condições de admitir esse caso. Ou não houve um nivelamento de expectativa com a informação correta com o cliente. Como ele passa por essa reunião comigo, eu tenho certeza que ele recebeu a informação que eu julgo tecnicamente correta e verdadeira. Então é uma forma que nós temos de manter essa informação segura sem que nenhum tipo de ilusão tenha sido cometido durante essa jornada. Mas isso acontece aqui todo dia. Tem muitas pessoas que não têm nenhuma formação em direito, que estão oferecendo esse serviço. E como desconhecem, acaba que são mais ousados na hora de oferecer. Tem um ditado que uma vez eu ouvi no início da minha carreira. Eu estava aguardando para entrar numa audiência e aí as audiências são públicas. E um advogado fez uma confusão na audiência. Ele foi muito desrespeitoso com o juiz. E acabou a audiência, o juiz olhou para mim e falou assim: doutor, a ignorância é atrevida. E ele não falou ignorância no sentido pejorativo, mas no sentido de desconhecimento. O desconhecimento é atrevido. Quando a gente não sabe das consequências... Passa do limite, né? Passa dos limites, exatamente. Então o que eu vejo é isso. Na hora que eu vejo todo momento muita gente passando dos limites. Enfim, agora, cabe ao cliente. A gente também não pode tirar a responsabilidade do cliente, que é buscar a reputação de quem está fazendo esse atendimento. Tem várias ferramentas, né? Para que ele possa checar isso. E, inclusive, gostei desse ditado aí, desse juiz, hein? Bom, né? A ignorância é atrevida. Vai longe isso aí, hein? É isso aí. Vai longe. Perdi o que eu queria te falar. Bom, eu vou lembrar. Falando em reconhecimento, falando em profissionalismo, eu sei que você não gosta de comentar sobre isso, mas que história é essa do New York Times, desse reconhecimento de vocês, o único advogado brasileiro? Isso é importante falar, sabe? Importante porque é um mérito seu e da sua equipe. Sim. E esse reconhecimento, por exemplo, eu sou pequenininho, mas eu reconheço, eu sou pequeno como corretor de imóvel, mas eu reconheço os milhões que eu vendo. A minha luta, porque eu sei qual é a minha luta. Sábado, domingo, feriado, de noite, madrugada, e aí vai. Né? Então, assim, eu recebi o certificado da minha associação, de um corretor de imóveis que vendeu entre 2 milhões e meio e 5 milhões de dólares no ano passado. Pavone vendeu 30 para cima, que é top demais. E quem sabe, um dia a gente pode chegar ali. Mas o que eu estou querendo falar é o seguinte: eu sou um pequeno, mas eu reconheço e valorizo esse meu mérito. Ganhei mesmo por esforço meu, entendeu? Então, já adianto meus parabéns de novo, e realmente é um mérito seu e da sua equipe.
O único brasileiro? O único advogado brasileiro? É isso? Sim. Giro, eu acho que toda carreira ela tem as suas conquistas, né? E, enfim, obviamente, cada profissional ele tem os frutos que ele colhe através do esforço dele. Enfim, cada carreira é única, né? Como a gente fala no próprio processo de EB2. Obviamente, hoje eu represento o meu time. Nosso time trabalha tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil e em Portugal, totalmente interligado. A gente teve a honra de figurar na lista dos advogados, tanto do New York Times, quanto do Wall Street Journal e do USA Today, que me deixou muito feliz, o único brasileiro dessa lista. Enfim, agora nós temos várias titulações, tanto no Brasil, aqui em Portugal, das mais diversas naturezas. Acho que esses veículos, o nome deles falam por si, né? São veículos altamente respeitados, alguns talvez dos principais veículos de comunicação do mundo. Eu fico feliz, não por mim, pelo meu time, mas eu falo que a gente que mora fora do nosso país de origem, a gente tem o dever de carregar a imagem do nosso país. Então, vendo você aqui prosperando, fazendo um trabalho sério, né, a seriedade, a integridade que você conduz às negociações dos seus clientes, ou seja, você está vendendo a imagem do bom brasileiro. Vendo o sucesso do Pavone, de tantos outros que nós temos aqui, eu fico muito feliz com isso. E eu quero, naturalmente, que nós, do time da Bicalho, também possamos dar essa colaboração. E é o que a gente enxerga. Agora, eu falo que nada me deixa mais feliz, mais do que, obviamente, isso é legal, é muito ilustrado, é a satisfação do cliente, vendo que você está tratando o caso dele com seriedade, porque ali sempre é a história de uma família. Né? A decisão, se vai obter o visto, se vai obter o green card ou não, é a decisão que muda a vida daquela família, né? Como vai ser o futuro do filho, tudo isso. Então, isso de fato que mexe com a gente. Eu que passei por isso, e junto com a minha família, e a gente sabe na pele mesmo, realmente, o que as etapas e as ansiedades, e aí vai. E cada caso é um caso, não tem jeito, né? Agora, eu lembrei o que eu ia te falar aquela hora. E nosso primeiro contato que a gente teve num evento, acho que foi lá no hotel da Disney. Sim. E a gente conversou e eu falei que eu nunca indiquei um advogado de imigração, que eu sempre tive receio. Você se lembra disso? Lembro. E aí, e o que me conquistou nesse primeiro contato nosso foi você chegar para mim e falar assim, para mim não, no evento, né? E eu também falo não para o meu cliente, que eu não quero ele como cliente, porque eu já vi que ele não vai ser qualificado. Então, e é difícil a gente ouvir isso hoje, sabe? Semana retrasada, pelo perfil do cliente que eu atendi, eu falei que não dava para vender para ele também. Não consigo, sabe? Não dá para vender, sabe? Então, assim, a gente quer gerar esse relacionamento mesmo. Hoje não dá, mas às vezes amanhã dá para ele. Exato. Né? Giro, é interessante o que você está falando, que eu tive uma experiência na semana passada. Quando a gente fala não, a gente percebe o desapontamento do cliente. Mas muitas vezes não é um não definitivo, ninguém está dando a sentença de morte. A gente está falando, nesse momento não é prudente dar esse passo. Mas tem como você criar musculatura para que esse passo possa ser dado de maneira responsável. Então eu tive uma reunião, foi muito interessante, foi um casal, na hora que entrou na reunião por vídeo, eu vi que aquela fisionomia era familiar e a esposa falou, Vinícius, nós conversamos há 2 anos e meio atrás. E você falou que o caso não era possível, mas você fez alguns apontamentos que a gente deveria buscar algumas situações para que o caso se tornasse viável. Então nós estamos te procurando porque nós conseguimos concluir o para-casa que ficou com a gente. E nós fechamos esse contrato, vamos iniciar o caso. E eu achei tão legal porque quando a gente fala, muitas vezes a pessoa ela está com um sonho tão aguçado que ela acaba buscando alguém que vai falar que vai fazer a qualquer custo. E foi bem orientada, né? Na primeira reunião. Exato. Né? Tipo, agora não dá, mas o caminho talvez possa ser esse. Mas tem gente que vende, né? Fala, não dá, e aí muitas vezes entra numa aventura. Mas eu achei bem legal e a gente está hipermotivado para fazer esse caso, porque nós percebemos o quanto levou a sério a nossa orientação desde o início, desde quando não era uma relação ainda como cliente. Então a gente está hiper animado e espera
ter esse case, daqui a pouco, quem sabe, compartilhar, trazer para bater o papo, vai ser uma história bem bacana. Realmente, a gente que está aqui, eu estou aqui há 8 anos, né? E ainda estou aprendendo. Aqui não tem jeito, aqui é desafio diário, né? Aqui eu falo que não é para amador não, sabe, doutor? Não é não. Sim. Aqui, quem veio a passeio, não sei se vira uma curva aqui não, sabe? O que eu falo é o seguinte, a América é para todo mundo, mas nem todo mundo é para a América. Porque nós temos uma diferença de cultura, diferença de regras, e você tem que estar disposto a botar a mão na massa em algumas coisas. Porque o funcionamento é diferente. Algumas coisas são muito mais simples, outras são mais desafiadoras. Eu tenho sempre a preocupação, Giro, de passar todos os pontos controvertidos do caso. Porque eu falo o seguinte, o bom de morar nos Estados Unidos, todo mundo já sabe, economia forte, grande poder de compra, um país extremamente seguro, é um sistema educacional invejável, todo mundo sabe disso. Agora, você está disposto a isso? Sim. Então, vamos em frente. Agora, em compensação, Giro, quem se adapta, na minha opinião, eu não conheço todos os países do mundo, mas dos que eu conheço, inegavelmente, é o melhor país. Porque você tem liberdade, você tem segurança, você tem ótimas oportunidades profissionais, você tem meritocracia. Para mim, isso é fundamental. Olha, isso eu tento passar para meus filhos diariamente, e é isso. Isso é na minha casa também, tem que ser. Sim. Porque como é que faz? E é até engraçado, porque, igual você brincou aí, a questão do New York Times, né? Enfim, poxa, um brasileiro veio, se qualificou e eles entenderam que ele merece estar ali. Imagina um estrangeiro figurando uma lista dessa do Brasil, o quanto seria difícil. Né? Quando a gente faz o caminho inverso, é uma tarefa difícil. Então aqui é um país aberto para quem quer vir e quer dar a sua contribuição. Então eu sou um grande admirador dos Estados Unidos. E isso, ouvir essas coisas assim, emociona, sabe, doutor? Porque meu filho, eu trouxe a minha filhinha com 4 anos e meu filho com 6 anos. Um desafio louco que você precisa de ver. Dá para fazer um livro dessa história aí. Conclusão. Na escola do meu filho tem o refeitório para 250 crianças. E tinha um palco em cima desse refeitório. As crianças que andavam bem dentro por várias situações, inclusive quem votava para essas crianças, por esse mérito, esse certificado, Terrific Kids, também eram as crianças, não era só a direção ou o professor, não. Conclusão. Meu filho ganhou vários, minha filhinha também ganhou. E aí a escola autoriza, na hora do almoço, os pais entrarem na escola, sentarem nessa mesa em cima desse palco, só com o filho. E os outros 250 lá embaixo. Olha que louco isso. Como é que eles valorizam atitudes das pessoas mesmo, comportamento e tal. E aí o diretor da escola vem e faz uma palestra. E até hoje a minha esposa fala isso comigo. Hoje meu filho completou agora esse mês 14 anos. O diretor falou assim, meu filho deveria ter uns 7 anos de idade, a 8 anos de idade. O diretor falou, minha esposa fala isso e ela quase sempre chora, porque realmente é muita história nisso aí. Esse menino aqui, ele veio do Brasil para vencer, sabe? Então isso eu estou falando há quantos anos atrás. Hoje meu filho já jogou voleibol pela escola, escolhido pela escola, tem uma turminha de um nível mais elevado que a escola separa e tal, que ele está nessa escola. Todos os anos na Mid School ele recebeu certificado de notas boas na escola. Aquele evento que tem na Universal, só alunos que se comportaram, notas boas, foi também. Então, assim, eu tenho que valorizar isso sim. Eu tenho que valorizar. Hoje ele joga no Orlando City, futebol, ele é goleiro da escola. Legal. Minha esposa que toma conta disso, 3 vezes por semana, leva atrás, jogo, final de semana, tudo por conta dela. Então, assim, é um esforço nosso, mas é um mérito dele também. Né? Então, isso é muito importante a gente passar, principalmente para as pessoas que estão vindo para cá, que querem vir com filhos. Né? Eles têm que entender. Né? Porque uma boa parte desses meus clientes, de amigos que a gente conhece que estão querendo vir para cá, eles estão querendo pelo futuro dos filhos. Então isso tem que ser muito bem orientado para eles, né? Sim. Imigrar é um ato de coragem, né?
o imigrante, ele é muito valente, né? Sair da zona de conforto e tentar conquistar o seu espaço em outro país. Eu admiro muito as histórias que nós temos, enfim, as histórias dos nossos clientes. Então, acaba que essa jornada no processo, você vai construindo uma relação de amizade, né? Porque o processo acaba, depois a gente já marca a data da cidadania. A primeira vez que eu estive no seu escritório lá, a moça que trabalha lá foi sua cliente, não é isso? Como é que é? Não é isso? Ela é cliente nossa. Então. Mas depois você tem uma troca de experiências como imigrante, né? A gente tem esse DNA na Bicalho, né? Tanto de formar os nossos advogados, quanto o pessoal que trabalha aqui nos Estados Unidos foi nosso cliente. E é bem legal porque conhece também o outro lado da mesa, né? Você não pode enxergar aquilo como um pedaço de papel, né? É a história de uma família. E o fato da gente ter no nosso time pessoas que foram nossos clientes, sabe nos mostrar as dores dos nossos clientes e o que a gente pode melhorar para fazer com que essa experiência seja mais tranquila. Sua secretária disse que eu teria até as 10 para as 3. Eu tenho mais 6 minutos aqui, então vou aproveitar aqui para filtrar. Bom, primeiro, eu estou sabendo que a Bicalho vai participar de algumas reuniões presenciais em julho e em agosto no Brasil. Com quem que a Bicalho vai participar? A gente vai participar com um parceiro especialíssimo que está aqui na minha frente agora. Opa! Você vai estar lá, certamente com o Renato e todo o time da Bicalho à disposição para atender os nossos clientes e dar toda a orientação sobre o processo de expatriação, mudança para os Estados Unidos e visto. Então é uma oportunidade única, né, Giro? Então, pessoal, só para reforçar para vocês essa oportunidade aqui. Eu estarei juntamente com o Renato, que faz parte do grupo Bicalho. Estarei juntamente com o Emerson Correia, que ele é um contador aqui, também um queridaço, um amigo, e já adianta aqui a nossa entrevista aqui com ele também. E contador, o Emerson, vai estar junto também em São Paulo, dia 17 e 18 de julho. Anota aí, pessoal. Você que quer bater um papo com o escritório de imigração pessoalmente, você que quer bater um papo com um contador aqui americano pessoalmente, você que quer bater um papo com um corretor de imóveis licenciado aqui na Flórida, você vai ter a oportunidade de bater esse papo. Não vai ser evento para reunir 30, 40, 50 pessoas. Nosso perfil agora vai ser diferente. Nós vamos fazer agendamento pontual. 1 hora para cada cliente, vamos sentar, eu, o Renato, o Emerson, e vamos dar essa consultoria gratuita. Agora, vagas limitadíssimas, porque nós só vamos ficar 2 dias em São Paulo, já tem gente inscrita, então aproveitem, né? O link vai estar aqui embaixo também, para que vocês possam fazer essa inscrição. E dia 1 e 2 de agosto, estaremos também em Brasília, né? Muito provável, no hangar, lá no aeroporto Internacional de Brasília, o JK Hangar, ou nós vamos fazer no Brasília Shopping, dentro de uma loja da Copenhagen, de um amigo pessoal que ele também tem uma sala de reuniões dentro dessa loja de chocolate, né? Então é isso, pessoal. Agora, para finalizar, eu queria que você fizesse um resumo para essas pessoas que estão buscando, né, essa parte documental, essa parte de orientação, de processo, para que possam vir para cá. E antes de você falar, doutor, eu falo para os clientes o seguinte, eu tento, né, na medida do possível também, né? Lógico que a gente não consegue abrir a cabeça, né, deles, né? Hoje o dólar está 5,40, mas um tempo atrás estava 5. E mais atrás ainda 4,50, 13,80 e tal. E sempre o cliente fala, vou esperar um momento, vou esperar. Né? Então, assim, se você tem condições hoje, o momento é hoje. Se cabe no que você está procurando e se você está buscando, o seu momento é hoje. Né? Para não ficar esperando demais, porque se está 5,40, amanhã pode estar 6, e aí vai. Né? Isso aí a pessoa não tem que se prender, tem que se prender no sonho dela, nas condições reais, lógico. Né? E para mim também, doutor, por essa minha vivência, e se a família toda está de acordo também. Sim, é uma né? Eu já vi muita separação aqui. Sim. Né? Então, eu queria que você fizesse um resumo geral
porque nós vamos ter outras séries nossas desse bate-papo, para essa pessoa mesmo que quer vir para cá. E eu vou colocar, pessoal, os contatos do escritório do Dr. Picalho aqui também no vídeo, para vocês entrarem em contato direto com ele. Caso não consigam, pode entrar em contato comigo, eu também passo o contato dele. Eu queria que você fizesse esse resuminho final aí para abrir as portas mesmo para os clientes para tomar um café virtual, que seja virtual ou presencial. Claro. Giro, o que eu falo é o seguinte, pontapé é a tomada da decisão. Acho que tem que ser uma decisão harmônica entre a família, para que todos estejam imbuídos desse desafio. Como você falou, a gente conhece experiências terríveis, mas conhecemos também outras maravilhosas. Eu falo a minha própria experiência. Para minha família foi algo que nos fortaleceu muito, porque criou uma unidade familiar. A minha também. Nós nos unimos para vencer esse obstáculo. Então, minha relação é muito mais próxima hoje com os meus filhos, com a minha esposa. Então, tem essas duas vertentes. Tomada a decisão, buscar profissionais sérios, devidamente licenciados em todas as áreas para te ajudar. Não existe aqui nos Estados Unidos o faz tudo. Ah, eu vendo, eu faço visto, eu transfiro dinheiro. Eu faço financiamento. Eu sou consultor financeiro. Isso não existe, gente. Isso é uma ilusão. Para ser advogado, tem que ter uma licença. Para ser corretor de imóveis, tem que ter outra. Para fazer financiamento imobiliário, tem que ter outra. Para ser consultor financeiro, tem que ter outra. Então não existe isso. Quem está fazendo tudo, na verdade, não está fazendo nada e está só te indicando para algumas pessoas. Isso não funciona assim. Superada essa etapa, identificados os profissionais sérios que vão te ajudar, a questão da moeda, o que eu brinco é o seguinte, Iro, nós sabemos o quanto vale $1. A grande verdade é que nós não sabemos quanto vale R$1. Então o segredo é que você se coloque na parte confortável dessa relação. Então as pessoas falam, o dólar, o real, isso, aqui. Outro dia, eu sou mineiro, você sabe, eu estava no Brasil, tinha alguns compromissos em São Paulo, em Belo Horizonte, e eu adoro o pão francês, aquele pão francês brasileiro, que a gente até compra congelado aqui e faz, com queijo quente, aquele queijo canastra lá de Minas, ficou uma delícia. Eu falei, poxa, vou tomar café, comer um pão com queijo quente e um café com leite. Fui na padaria e comprei. Na hora que veio a conta, não dava $2. Então, o que acontece? Eu estou do lado forte dessa relação. Então, o convite que eu falo é o seguinte, passe dessa fronteira e venha para o lado forte, porque aí a oscilação do dólar vai ser favorável a você. Agora, a médio e longo prazo, sem querer entrar em nenhuma previsão econômica ou política, a gente sabe que o dólar valoriza. Se a gente pegar a curva histórica, ela é crescente. Então, ainda que possa ter uma pequena queda em algum momento, que eu tenho as minhas dúvidas, a tendência é que a médio prazo ele vai crescer. Então, o quanto antes você fizer, certamente a probabilidade de você estar comprando uma condição melhor é maior. Ainda que você, nesse momento, não acredite. Você pode estar fazendo um grande negócio e não estar acreditando. Só para fechar, quando o dólar estava a 3,50 e ele foi chegando perto de 4, eu tive um cliente que falou, eu vou aguardar ele voltar a 3,50. Se ele tivesse comprado a 3,80, 3,90, teria feito um excelente negócio. Ficou esperando e depois comprou com dólar já 4 e tanto. O real desvalorizou quase 10% só esse ano em relação ao dólar. 9,5%. Exatamente. Então, assim, a distância é muito grande. E é o que eu tento falar para os clientes, doutor. Diversificação de investimento. Tira um pouquinho de lá, traz para cá, vamos começar a gerar. Tem uns clientes fiéis aí que, olha, o que eu falo já, Giro, vamos lá, sabe? A cabeça encaixou, ele já tem um entendimento, sabe? E está dando resultado também, Sim. lógico, né? Bom, doutor, vamos tentar fazer esse bate-papo nosso mensal, já que nós somos vizinhos, né? E quero agradecer imensamente, é muito bom. Pessoal, vocês quiserem o contato dele, vai estar aqui no meu canal, acesse o meu canal do YouTube, Giro Imóveis USA, tem alguns outros vídeos também informando sobre o mercado imobiliário, e eu me coloco à disposição de vocês. Doutor, atrasei 2 minutos só do meu prazo, pede desculpa para ela, eu vou mandar um bolinho para ela. Tá perdoado, tá perdoado. Esse pão de queijo aqui do Misso consegue todo o perdão. Eu que agradeço pelo convite, que seja a primeira de muitos. Não, todo mês vamos estar junto. Com certeza. Obrigado. Um abraço.